Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Fundamentos e a gente está falando sobre vida de oração. A gente viu na última aula falando sobre Jesus e sua vida de oração, como Jesus dependia da pessoa do Pai, do seu relacionamento com o Pai. E no final, a gente viu que ele nos convida a entrar nesse secreto para que a gente possa aprender mais com Deus, aprender mais de Deus. E aí, Mateus capítulo 6, no verso 6, na Bíblia Amplificada, diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto mais privado e, fechando a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai o recompensará abertamente. A gente já falou que uma das atitudes de nós buscarmos a Deus, quando nós buscarmos a Deus, é nos separarmos das coisas que tentam roubar a nossa atenção, nos separarmos das distrações. Eu e você podemos nos separar e devemos nos separar. Então, esse convite aqui em Mateus de Jesus é para que a gente entre nesse lugar secreto, lugar de intimidade com Deus. Mas quando a gente entra nesse lugar de intimidade, a gente vai aprendendo a ter algumas atitudes durante a nossa vida de oração. E uma das coisas é a gente trabalhar nas motivações do nosso coração. Será que o que a gente está buscando, lembra que a gente já falou sobre buscar, que é importante a gente buscar, e que Deus se faz presente na nossa busca. E a pergunta que eu e você precisamos sempre estar trabalhando no nosso coração é: será que a motivação no nosso coração é uma motivação certa? Mateus capítulo 6, no verso 5, diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E aí que ele diz: então, quando vocês orarem, entrem no seu quarto. Ou seja, o que vocês precisam apresentar, apresentem para Deus. Não busquem o louvor dos homens. Porque o louvor dos homens, ele nos prende. O louvor dos homens é passageiro. Mas eu e você devemos buscar a glória de Deus e não a nossa glória. Então, quando a gente estiver buscando, busque a Deus em oração com a motivação correta. Busque a Deus entendendo as intenções de Deus. E para que a gente possa fazer isso, eu e você precisamos estar em comum acordo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que revela as coisas mais profundas do coração de Deus. Então, quando eu e você estivermos orando, coloque-se diante da presença de Deus, aberto para o Espírito Santo. Olha só o que diz Mateus capítulo 7. Diz: ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tenha expectativa. Quando a gente trabalha junto com o Espírito Santo ele vai criando em nós a expectativa do céu e não a expectativa da terra. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu e você estamos alicerçados na palavra, em comunhão com o Espírito Santo vai nos revelar o Pai. E quando a gente conhece o Pai, a gente conhece a bondade do Pai, a gente conhece a verdade que Ele traz, a gente conhece a sua santidade, sua justiça, sua graça, sua misericórdia. É por isso que esse texto de Mateus, para mim, é tão relevante, porque ele diz: vocês não sabem que o Pai de vocês vai dar para vocês o que vocês estão pedindo? Se até um pai terreno que é mau dá, por que o Pai de vocês, que é celestial, não dará? Então, quando a gente está unido com o Espírito Santo, a gente conhece profundamente as intenções do coração de Deus. Uma outra característica, uma outra atitude é uma confiança em Deus. Bom, a motivação do meu coração está correta. Número 2, eu tenho uma expectativa daquilo que Deus vai fazer, e é na expectativa, na fidelidade de quem Deus é, que eu espero receber aquilo que eu estou buscando. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 7, verso 8, diz: e orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem.
Ou seja, eu e você precisamos ter uma confiança. Quando você está orando, eu e você precisamos ter uma confiança em quem Deus é. Eu sempre falo isso, que 2 pilares da verdade, 2 pilares da fé é quem Deus é e aquilo que Deus diz. 2 pilares da fé. Quem Deus é, conhecer quem Deus é e conhecer aquilo que Ele diz. Porque se eu conheço quem Deus é, eu acredito naquilo que Ele diz. Então, essa confiança tem que estar firme no nosso coração. E o último ponto aqui é a integridade do nosso coração. Marcos capítulo 7, verso 6 diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente estiver orando, coloque a sua atenção em Deus. Quando a gente estiver orando, ao fugir de todas as suas distrações, coloque a sua intenção, coloque os seus desejos, coloque toda a sua busca aos pés daquele que está te ouvindo. Esteja diante da presença de Deus de todo o coração. Sabe, busque a Deus de todo o seu coração. De todo o coração. Não quer dizer que você tem que fazer aquela força ou que você tem que chorar. Não, de todo o coração quer dizer que a sua atenção está voltada para Ele. E por mais que as coisas ao nosso redor, por mais que as preocupações tentem roubar a nossa atenção, você está constantemente voltando a sua atenção para Deus. Isso é muito importante na nossa vida de oração. Por quê? Porque quando a gente faz isso, 2 expressões da nossa vida de oração elas vão surgir. Quando a gente trata das nossas motivações, quando a gente busca a intenção de Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente está com o nosso coração totalmente voltado para Deus, sabe o que surge do nosso coração? A adoração. Mais uma vez a gente vai tocar. Lembra que a gente falou do Pai Nosso que começa com a adoração, termina com a adoração? O que surge do nosso coração? Quando nós confiamos em Deus, quando o nosso coração é todo dele, surge adoração. E a adoração fala de valorizar a Deus, fala de honrar a presença de Deus. O que surge da nossa busca por Deus? A adoração, gente. Olha só, Salmo 34, verso 1 ao verso 4. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. O reconhecimento de quem Ele é. O reconhecimento da pessoa de Deus. E a segunda coisa que vem, quando nós nos enchemos da presença de Deus, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, é que declaração vai sair dos nossos lábios. Olha só, Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor, Deus e nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. E por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Junto com a adoração, você vai se ver declarando a palavra de Deus, declarando quem Deus é. Olha só o louvor fluindo de dentro de você. Gente, isso vai substituir a murmuração. Quando a gente busca Deus de todo o nosso coração, preste atenção nisso, isso substitui a murmuração, a reclamação e as preocupações na nossa vida. Então, quanto mais nós buscamos a Deus em oração, quanto mais nós nos lançamos na presença de Deus, mais adoração nós entregamos. Gente, para terminar, eu quero dizer que Deus está pronto para se envolver na sua vida. Deus está pronto e Deus está desejoso de se envolver na sua vida. Eu quero terminar com Isaías 65, verso 24, na Bíblia Viva, que diz assim: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Mas como é que Isaías 65 se aplica? Quando nós estamos com o nosso coração voltados para Ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus responde e as pessoas estão tão alheias àquilo que Deus está respondendo que elas nem percebem que Deus já trouxe a solução. E elas estão tão preocupadas, sabe, com as coisas, com aquilo que vão comer, com aquilo que vai ter que pagar, com aquilo, que nem consegue perceber que Deus já respondeu às suas orações.
Sabe, aquela oração que muitas vezes ela fez lá no cantinho, mas ela se encheu de preocupação de novo. Aí Deus responde, ela não consegue ver a resposta. Então, eu e você, nós temos um Deus que está pronto para se envolver na nossa vida. Guarde isso para a sua vida, guarde isso no seu coração e cresça na sua vida de oração com Deus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.